Oi pessoal, bem-vindos a mais novo vídeo. Nós vamos estar falando sobre geografia, especificamente sobre onde fica o Brasil, sobre a América do Sul, a América Latina, a América Anglo-Saxônica, como a gente diferencia entre elas, a América do Sul, as características dela, clima, vegetação, relevo, e o Brasil, suas regiões, seus estados, suas siglas, tá bom? Começando aqui, vamos falar sobre a América, as Américas. Então, a América, como a gente pode ver aqui no mapa, é um dos maiores continentes do planeta Terra. Por quê? Porque a extensão dele é muito grande da América, né? Do continente América. Então, a América é um dos maiores continentes do planeta Terra devido à sua extensão. E por isso, né, considerando isso, foi dividido em 3 Américas. A América do Norte, que é o que fica no norte, considerando o Equador, a América Central e a América do Sul, considerando a linha do Equador para baixo, tá bom? Bom, na América do Sul, a gente tem 11 países, mais o Brasil e um território ultramarino da França, que é a Guiana Francesa. O que é um território ultramarino? É um território que pertence a um país. Qual que é o país que ele pertence? A França. Mas não faz parte da França, ele está fazendo parte da América. Então, o território ultramarino é quando pertence a um país, é da França, porém ele está num outro território, tá bom? Então, na América do Sul, como a gente pode ver aqui, ó, tem 11 países, mais o Brasil e um outro país que é considerado um território ultramarino, tá bom? Da França. Bom, continuando. Países que fazem limite com o Brasil, ou seja, que tem contato, que tem fronteira com o Brasil, são 10. Então, olha aqui o Brasil aqui, ó. Quem que tem contato com o Brasil? Quem que faz limite? Quem que tem fronteira? Olha aqui, ó. Quem tá em contato com o Brasil? O Uruguai, a Argentina, o Paraguai, a Bolívia, o Peru e assim por diante. Países que não fazem limite com o Brasil significa que não tem contato com o Brasil. São 2 países, que seriam basicamente quem, ó, que tá fora? O Equador e qual mais que a gente tá falando aqui? O Chile. Ó, o Chile aqui, ó, não tem contato com o Brasil, tá bom? Bom, a América do Sul, ela é banhada pelo Oceano Atlântico, que fica na costa leste. Então, aqui, ó, na costa leste, lembra, considerando o meridiano, na costa leste, ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Na costa oeste da América do Sul, a gente tem o quê? Que é banhado pelo Oceano Pacífico. Quando a gente fala que fica na costa oeste, quando a gente fala que é costa, é litoral, tá? Então, na costa leste, é banhado pelo Oceano Atlântico, ou seja, no litoral leste. No litoral oeste, que é desse outro lado aqui da América do Sul, que ou seja, do litoral oeste, é banhado pelo Oceano Pacífico, tá bom? O subcontinente é uma parte de um continente maior, né? Então, por exemplo, a América do Sul é um subcontinente da América. A América é um continente grandão. Envolve a América do Sul, a América do Norte e a América Central. A América do Sul é um subcontinente da América, ou seja, é uma parte de um continente maior, tá bom? A América do Sul é um subcontinente que apresenta muitas diversidades naturais, principalmente no clima e no relevo. O clima na América do Sul, por estar mais próximo à linha do Equador, ele é quente e úmido. E o sul do continente, para baixo, mas o topo da Cordilheira dos Andes é frio. Então, olha só, a gente pode ver aqui, ó, a Cordilheira dos Andes, olha só. Por exemplo, aqui é onde a região é mais fria, mas o clima predominante na América do Sul é quente e úmido. O relevo, eu tenho altitudes elevadas a oeste, que são as Cordilheiras dos Andes. Altitudes elevadas significa o quê? Alturas elevadas, tá? E também tem as grandes planícies na área central da América do Sul, que é o quê? São as que fica onde? A Amazônia, que são as altitudes baixas, ou seja, quase nem tem muita altura.
E o deserto do Atacama é o mais seco do mundo. Fica no Chile e na fronteira, na divisa com o Peru. A vegetação, olha aqui o deserto do Atacama, pessoal, tá? Aqui é o deserto do Atacama, que representa aí o relevo, tá? Aqui eu esqueci de falar na parte de clima, a gente vê o contraste. Aqui é o clima quente e úmido, que tá falando da Punta del Este, que fica no Uruguai. E aqui é uma região onde é mais fria, que é a Cordilheira dos Andes. Aqui é um exemplo de relevo, que é o deserto, tá? Que a gente vai explicar por que que ele é assim deserto e é considerado o mais seco do mundo. A vegetação tem muitas variedades e é exuberante. E dessa vegetação, faz parte a floresta amazônica, que está presente no Brasil e em mais 5 países, como a Venezuela, Suriname, Guianas, o Equador, Peru e Colômbia. O relevo elevado ao oeste impede que a umidade do oceano chegue ao continente. Por isso, contribui para a formação do deserto. Ou seja, o relevo ele é tão grande que forma aquelas cordilheiras, que são essas alturas aqui, ó, que impede que a umidade que vem do oceano chegue até onde é o deserto do Atacama. Por isso, virou um deserto mesmo, tá? E a Cordilheira dos Andes é uma das maiores cadeias montanhosas do mundo. Ela está presente em 7 países. Dentre eles, os que mais se destacam, que ela tem mais presença, é na Venezuela, na Argentina e no Chile, tá bom? Olha só, aqui a gente pode ver um exemplo de uma vegetação que é na floresta amazônica, mas onde fica a parte da Venezuela, que é uma cachoeira aqui que chama Angel Falls, tá bom? E o que, afinal de contas, atrai os turistas para a América do Sul? Além do clima e da vegetação e do relevo, que são belezas naturais. É a história que tem dentro da América do Sul. Como assim? Na história, está incluído, inserido dentro, considerando civilizações, povos antigos que habitaram a região, tornando mais rica a cultura e despertando interesse de pessoas de todo o mundo. Olha só o exemplo. Machu Picchu é um local que fica no Peru. Aqui a gente tem ruínas de uma grande cidade do Império Inca, que eram povos incas, povos que habitavam a região entre 1200 e 1532. Então, olha só, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, a cultura de como... Aqui é o Machu Picchu, que fica no Peru, tá vendo, ó? Aqui eu mostro como exatamente eram habitados pelos povos incas, olha. Tá vendo? Todas esses relevos, essas partes culturais e históricas que eles deixaram aqui para nós, né? Na América do Sul. Então, em Machu Picchu, foi deixado até hoje contribuições importantes para técnicas de agrícola e arquitetura e construções, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. A parte agrícola em degraus, né? E a arquitetura deles, né? Construções que eles faziam aqui na época. E aí, as grandes cidades acabam crescendo cada vez mais, tornando-se grandes centros urbanos, tá? A população na América do Sul tem várias origens, porque elas foram colonizadas pelos europeus, mas diferentes tipos de europeus. Então, por exemplo, foram colonizados por espanhóis, franceses, holandeses, ingleses e portugueses. Então, olha só, na Espanha, colonizado por espanhóis, eu tenho 9 países: Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela. Por franceses, a Guiana Francesa. Os holandeses, o Suriname. Os ingleses, a Guiânia. Isso nós estamos falando na América do Sul, tá bom? E os portugueses apenas para o Brasil. Então, olha só aqui, pessoal, as grandes cidades, eu vou mostrar as importâncias das grandes cidades, tornando-se grandes centros urbanos. Aqui é o obelisco da Argentina, em Buenos Aires, e aqui é Bogotá, na Colômbia, tá bom?
Aqui, ó, são as populações, ó, que a gente tem aqui, ó, as origens delas, tá bom? Aqui no caso da família boliviana e aqui da religiosidade de origem africana no Brasil. Então, os idiomas que predominam no subcontinente, que predomina é o espanhol, como a gente pode ver aqui. Por que o espanhol? Porque eu tenho 9 países dentro da América do Sul que falam espanhol, com exceção do Brasil, que fala português, tá? Então, a língua, o idioma que predomina no subcontinente, ou seja, na América do Sul, é o espanhol, tá bom? Bom, continuando, a presença de indígenas que habitavam antes da colonização também é importante. Então, do mesmo jeito que a gente viu que era importante aí os europeus que colonizaram e trouxeram aí várias culturas, essa diversidade, variedade de culturas e idiomas, né? Quando predominou o espanhol, a presença de indígenas que eram os povos que viviam anteriormente, também é importante, porque tem países, como a Bolívia, que mais de 70% da população tem origem indígena, né? Veio da origem indígena, como a gente pode ver aqui, ó, tá? Nesta foto aqui. Também a chegada de milhões de africanos trazidos para trabalhar como escravos, né? Vindos da África para trabalhar como escravos aqui para os portugueses, mais a vinda de imigrantes, que eram pessoas de outros lugares e países, contribuíram para que hábitos e costumes fossem ricos e diversificados. Então, por que eu tenho hoje na América do Sul hábitos e costumes ricos e diversificados? Porque eu tive a chegada de africanos, né, para trabalhar como escravos, imigrantes de outros países e lugares, os povos que habitavam aqui, mais os europeus que chegaram aqui para conquistar e trouxeram, colonizar e trouxeram outros idiomas, tá? Por isso é muito diversificado. Agora, falando sobre o Brasil, que é uma organização político-administrativa, vamos entender melhor o contexto dele. Então, assim, ó, a hora que a gente fala assim, ó, do Brasil, a gente entende que é o maior país do continente sul-americano. Olha aqui, ó, ele é o maior na sua extensão, tá? Territorial, né? Então, sua área foi dividida em pequenas porções, consideradas como estados, que a gente chama de estados ou unidades federativas. Então, aqui, ó, o Brasil, eu tenho ele aqui. Ele foi dividido em pequenas porções, regiões, que a gente chamou de estados ou unidades federativas. Cada estado, que são essas cores diferentes, tem seu próprio governo, pode estabelecer suas leis, mas sempre de acordo com o que o país, que é o presidente, que o país, o Brasil, determina. Então, cada estado tem seu próprio governo, pode estabelecer suas leis, mas sempre tem que estar de acordo com o que o país determina, com o que o Brasil determina, tá? E a gente tem no Brasil 26 estados, que são esses aqui se a gente for contar, tá? Mais um Distrito Federal, olha onde ele fica aqui, ó, na região do Centro-Oeste. Mais um Distrito Federal, e aqui é onde se localiza a capital do Brasil, que é Brasília. Então, o Brasil eu tenho 26 estados, um Distrito Federal, e também lá onde fica o Distrito Federal, é onde se localiza a capital do Brasil, que é Brasília. Portanto, o mapa político do Brasil apresenta o território brasileiro, estados, as siglas desses estados para ficar mais fácil, para a gente poder falar, escrever, né, e representar, e as capitais de cada estado. Então, os estados também são divididos em unidades menores, que a gente chama de municípios, tá? Cada estado tem um município. Então, cada estado tem a capital do estado. E cada capital do estado está a sede do governo estadual, tá bom? Bom, vamos ver aqui por regiões como que a gente consegue dividir os estados do Brasil. Na região Nordeste, eu tenho 9 estados. Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte. Olha só, eu tenho essa região aqui, que é toda a região do Nordeste, a partir do Maranhão, na Bahia, né? E toda essa partezinha aqui, a região do Nordeste. São 9 estados. No Norte, eu tenho 7.
Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, Pará e Tocantins. Então, aqui eu tenho a região do norte, ó. Começa no Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Que eu esqueci de contar aqui. No Sudeste, eu tenho 4 estados, né? Que seriam Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e eu esqueci de colocar aqui, ó, que eu vou incluir agora, São Paulo, gente, imagina, olha só, acabei esquecendo de colocar, São Paulo, tá bom? Então, olha só onde tá a região Sudeste aqui, ó. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Essa regiãozinha aqui é a região Sudeste. No Centro-Oeste, eu fiz um destaque aqui, porque aqui nós temos o Distrito Federal e a capital do Brasil, que é Brasília. Então, nós temos o Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, olha só, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Então, esses 3 aqui, né, são a região Centro-Oeste. E no Sul eu tenho Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses 3 aqui, ó, na pontinha, tá? Norte fica à esquerda no mapa, Nordeste fica à direita lá em cima, Centro-Oeste fica aqui no miolinho, Sudeste fica acima da região Sul, tá bom? Depois eu vou deixar anexo para vocês darem uma olhada no arquivo onde fala sobre as regiões e os estados, tá bom? Não esqueçam de acessar. Aqui também a gente consegue ver as siglas e a capital de cada um, que eu vou deixar em anexo. Então, as siglas sempre são as iniciais de cada palavra. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Acre, AC, a sigla AC. Capital, Rio Branco. Alagoas, a sigla AL, capital, Maceió. Amapá. Como eu tenho a M aqui de Amapá e Amazonas, eu tenho que diferenciar, porque depois também eu tenho A. Então, qual é a próxima letra que eu diferencio uma da outra? É o P. Então, AP, por isso a sigla AP. E aí, Macapá. Amazonas, AM, né? A sigla. Manaus. Bahia, BA. Salvador é a capital. Ceará, CE, sigla. Fortaleza é a capital. Distrito Federal, D e o F. E aí a capital, Brasília, que é a capital do Brasil, inclusive. Espírito Santo, ES. Capital, Vitória. Goiás, a sigla, GO. E aí a capital, Goiânia. Maranhão, a sigla, MA. Capital, São Luís. Mato Grosso, MT, porque depois a gente também não pode usar o MG, porque tem Mato Grosso do Sul também, tá? Então, MT é Mato Grosso e a capital, Cuiabá. Mato Grosso do Sul, MS. Campo Grande. Minas Gerais, as iniciais, MG, Belo Horizonte, a capital. Pará, as iniciais, PA, Belém. Paraíba, PB. É a sigla. Capital, João Pessoa. Paraná, PR. Porque a gente já falou lá em cima o Pará, lembra? Que é PA já tem. Então tem que ser PR. Paraná, capital, Curitiba. Pernambuco, qual é a sigla? PE. A capital, Recife. Piauí, PI é a sigla. Capital, Teresina. Rio de Janeiro, RJ, sigla. E aí a capital, Rio de Janeiro. Rio Grande do Norte, RN, a sigla. Capital, Natal. Rio Grande do Sul, RS, sigla. Capital, Porto Alegre. Rondônia, RO, sigla. Capital, Porto Velho. Roraima, RR. Roraima, né? Capital, Boa Vista. Santa Catarina, SC, como sigla. Capital, Florianópolis. São Paulo, SP, como sigla. Capital, São Paulo mesmo. Sergipe, SE, de sigla. Capital, Aracaju. Tocantins, TO, sigla. E aí a capital, Palmas, tá bom, pessoal? Bom, vamos entender agora, e para finalizar, a América do Sul, as diferenças de se falar América do Sul, América Latina e América Anglo-Saxônica.
Quais são as diferenças entre esses 3 tipos de fala da América? Primeiro, o Brasil pertence à América Latina e à América do Sul. A gente, quando fala desse jeito, nessas várias formas de falar da América, significa que a gente não está dividindo a América, né? Então, não está dividindo os 2 continentes em 2 continentes diferentes ou em 3. A gente só fala diferente. Por quê? Quando a gente fala da América do Sul, esse termo a gente usa quando a gente quer falar sobre a localização. Agora, quando a gente quer falar aspectos como da história, como a forma que foi colonizada, a economia, entre outros, aí a gente separa para falar América anglo-saxônica e América Latina. Então, América do Sul é o termo que eu uso para falar sobre a localização. Quando eu falo América Latina e América anglo-saxônica, é quando eu falo de aspectos relacionados à colonização, ou à economia, à história, né, da América. Então, América anglo-saxônica, eu incluo Estados Unidos e Canadá. E por quê? Foi colonizado por franceses e ingleses. Já a América Latina, eu considero a América do Sul, a América Central e o México, porque elas foram colonizadas pela grande maioria dos espanhóis, com exceção do Brasil, que foram os portugueses, tá bom? Então, eu falo América anglo-saxônica quando eu estou falando aspectos da história, da colonização, da economia das Américas. Aí, América anglo-saxônica é quando eu falo dos Estados Unidos e para o Canadá, porque eles foram colonizados pelos franceses e ingleses. Já a América Latina é quando envolve a América do Sul, a América Central e o México. A América Latina engloba essas Américas, né? Essas localidades, porque foram colonizadas pelos mesmos povos que foram espanhóis e, em específico, portugueses pelo Brasil. Porque o Brasil, como tem uma grande extensão, ele ocupa uma grande parte territorial. Então, ele tem uma grande expressão na América do Sul. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.